Nosso mês da família está baseado na sua divisa, Gálatas capítulo 5. Vamos ler do verso 16 ao verso 26. Gálatas 5, de 16 a 26. Essa noite quero falar sobre o que as nossas famílias precisam. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eles são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Santo Deus, obrigado por Tua palavra, que foi, ó Deus, trazida a nós pelo intermédio do Teu apóstolo Paulo, e foi preservado, ó Deus, para que pudéssemos abrir nesta noite e pudéssemos agora, ó Deus, refletir sobre os Teus ensinos, para que assim possamos viver dentro da Tua vontade. Ajuda-nos então a compreender os Teus propósitos, o Teu querer, que o nosso coração e a nossa mente esteja humilde, sensível a aprender pela Tua palavra. Usa, ó Deus, as palavras dos meus lábios somente para edificar, para fortalecer, para gerar, ó Deus, a vida que o Senhor deseja que venhamos a viver em nossas vidas e em nossas famílias. Eu oro assim no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O que as nossas famílias mais precisam? O que as nossas famílias mais precisam? Queridos, eu estou completando esse ano 26 anos de ministério pastoral, consagrado ao ministério pastoral lá pela Igreja Batista de Vila Brasilândia. E nesses 26 anos de ministério pastoral, já atendi muitos casais, já fiz muitos aconselhamentos matrimoniais, conjugais, já orientei muitos pais, muitas famílias, e eu vejo sempre algo muito incomum. Eu vejo sempre algo que muito tem acontecido para que as famílias se desfaçam e passem pelo detestável gosto do divórcio. E eu quero dizer para os irmãos que algo que é sempre muito nítido: a família abandona os caminhos de Cristo Jesus. A família deixa de fazer o culto doméstico. Não teve um dos casais que eu atendi, que infelizmente se divorciaram, não teve um que eu fazia a seguinte pergunta: vocês oram juntos? E eles respondessem para mim: não, nós não oramos. Vocês leem a Bíblia juntos? Não, nós não lemos a Bíblia juntos. Mas vocês discutem juntos? Então o mais importante era discutir, o mais importante era brigar. Sendo que o mais importante para mim e para você deveria ser buscar a Deus em família. Como que anda o seu culto doméstico? Como que anda a sua vida devocional familiar? E isso é para todos os integrantes dentro da família. É responsabilidade do homem ser o sacerdote do lar, sim, mas a mulher sábia edifica a sua casa também. Eu já vi muitos filhos fazerem pais mudarem. Eu vi filhos fazerem com que os pais fossem libertos da pornografia, fossem libertos do alcoolismo. Eu vi netos orando pela conversão de avô e de vó, e eu vi esses avós
se convertendo e tive o privilégio de batizar algum deles. O grande problema também é a terceirização dentro da família. Um fica jogando para o outro e não assume a responsabilidade. E não assume o compromisso. Eu li um livro antigo da Juerp essa semana, eu já tinha lido esse livro e voltei a ler. Esse livro foi escrito em 1983, olha que livro antigo que eu fui ler. Mas chama O Culto Doméstico. E sobre esse livro eu achei tão interessante que ele falou sobre 2 grandes avivamentos. E 2 grandes avivamentos que começaram dentro de uma casa. Começaram dentro de uma casa que começaram a orar juntos, marido, esposa, filhos, e que a partir disso houve um mover de Deus, e Deus usou essa família para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu em 1726 no país de Gales, e isso aconteceu também em 1659, também com os moravianos. 2 famílias que começaram dentro dos seus lares, a fazer a recomendação do apóstolo Paulo, viver pelo Espírito Santo. Fala comigo, viver pelo Espírito Santo. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo aqui à igreja de Gálatas. Qual que é o problema dessa igreja? O problema dessa igreja é que eles deixaram de viver na presença de Deus, deixaram de buscar. Eles começaram, então, a criar mecanismos religiosos. E porque é mais fácil você criar mecanismos religiosos e querer, assim, se auto-justificar da sua irresponsabilidade espiritual. Então, nós vamos fazendo isso. Eu vou na igreja, pastor. Eu dou o meu dízimo, pastor. Eu contribuo, pastor. E nós achamos, então, que estamos fazendo muito. E muitas das vezes nós não estamos fazendo nada, porque o nosso coração não está fazendo isso da maneira que sirva para agradar a Deus, como fruto de louvor a Deus. Religião não presta para nada, irmão. Religião não presta para nada. A tua oferta, se for esperando alguma coisa em troca de Deus, não serve para nada. Não abençoa a igreja e não abençoa a sua vida. Sabia disso? Se você vem entregar a sua oferta aqui, você brigou a semana inteira com a sua família, não serve para nada a tua oferta. Dá para você entender? Serve para nada. Você não abençoa a igreja e também não abençoa a sua vida, não abençoa a sua casa, não abençoa a sua família. Esse é o problema da igreja de Gálatas. Eles estão querendo voltar aos rudimentos da fé, eles estão querendo voltar à lei. E o apóstolo Paulo está dizendo para eles, não adianta. O que adianta é viver pelo Espírito. Fala comigo, viver pelo Espírito. E o que a minha família, a sua família precisa é isso. Viver pelo Espírito Santo. Mergulhar-se no Espírito Santo. Porque quando estamos mergulhados no Espírito Santo, nós perdoamos. Quando estamos mergulhados no Espírito Santo, a gente releva, a gente caminha, a gente tem longanimidade, não se desanima nunca. Agora, quando você não anda no Espírito, o que vai ter na sua casa? Ódio, gritaria, ciumeira. Uma vez eu atendi um casal e achei tão interessante que eles falavam para mim assim, ele é muito ciumento, ela é muito ciumenta, ele é muito ciumento, ela é muito ciumenta. Eu virei e falei assim, vocês são ciumentos. Vocês são ciumentos. E vocês se juntaram por causa desse ciúme que vocês têm. Porque o povo fala assim, os opostos se atraem, né? Não, as doenças se atraem. Você casa com alguém parecidíssimo com você. Com o passar dos anos, você vai percebendo que a pessoa é igual a você. E aí você vai, o que você olhou e fala, mas é isso. Não, vocês são iguais, são a mesma. Por isso que se torna uma só pessoa. Porque são as nossas doenças. Não somos bons, somos pecadores, somos falhos, erramos todos os dias. Infelizmente. Mas se nós não decidimos andar pelo Espírito, viver pelo Espírito, o lar se torna insuportável.
Aí você não quer chegar mais cedo na sua casa, você quer demorar mais tempo fora de casa. Aí você não quer estar dentro do seu lar. Aí você não quer agradar o esposo, você não quer agradar a sua esposa. Aí você não tem paciência para brincar com seus filhos. Aí você não tem paciência para ouvir. Porque você não vive pelo Espírito. Ao longo desses 31 dias, nós vamos buscar, queridos irmãos, buscar andar, viver pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? A cada devocional, nós vamos nos descortinar nisso. A cada devocional, eu espero verdadeiramente que no final desses 31 dias, você pelo menos saiba vir aqui à frente da igreja. Eu vou fazer essa chamada no último dia, viu, irmão divino? Começar pelo irmão. Fala aqui quais são as características do fruto do Espírito. Vou chamar um por um e vai ter que vir falar. Não, fica tranquilo, eu não faço isso não, tá bom, irmãos? Não faço isso não. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas: não adianta querer resolver questões espirituais com a sua carne. A nossa inclinação natural, queridos irmãos, não é a santidade. A nossa inclinação natural, irmãos, não é viver a plenitude do amor, infelizmente. E nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais degenerada. Os irmãos que trabalham, têm o seu ambiente de trabalho, a conversa dos homens são degeneradas. As irmãs que trabalham, a conversa das mulheres são degeneradas. Infelizmente. Infelizmente. E esse mundo jaz no maligno desde a época do nosso Senhor Jesus, mas eu acho que agora jaz no maligno 3 vezes mais. Porque hoje, você ser monogâmico parece que é ruim, está errado, você está errado. Hoje as pessoas estão querendo dizer, não, você tem que ter mais experiências sexuais. E desde quando isso vai resolver alguma coisa na sua vida? O que vai resolver algo na sua vida e na sua história é Jesus Cristo e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Viva pelo Espírito. E então o apóstolo Paulo está fazendo essas advertências, mostrando para nós que nós precisamos viver pelo Espírito e ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, queridos irmãos, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus me traz alguns desafios para mim e espero que seja para você também. Porque ser guiado pelo Espírito Santo, essa palavra guiado, ela tem uma ideia de direção para nós. E eu sempre penso na bússola. Qual é a bússola da tua vida? Qual é a bússola para a resolução dos seus conflitos? É a palavra de Deus? É a primeira bússola para nós. A segunda bússola para nós, quem são os teus conselheiros? São cristãos? Tem cristão que confia mais com gente não crente do que em cristãos. Querido, isso está errado. Eu não sei se você tem experiências ruins com crentes, eu não sei se você tem experiências ruins com cristãos, mas eu não quero que aqui na nossa igreja você fique buscando soluções fora com outras pessoas. Eu e a Soraya trabalhamos ardentemente, com muita força, com muito engajamento, na restauração de famílias. E graças a Deus, Deus tem nos usado para restaurar lares. Então, a hora, queridos irmãos, que você vai ser guiado pelo Espírito, significa que você está querendo buscar alguém que te oriente espiritualmente, oriente nas resoluções dentro da sua casa também. Não é que nós queremos ficar xeretando a vida de ninguém, não é isso, mas eu quero que quando você começar, sabe, a passar uma dificuldade na sua vida, entenda algumas coisas. Eu não tenho bola de cristal, muito menos a Soraya. Não dá para a gente descobrir que você está com problema na sua casa se você não me convidar para a gente ir lá, sentar, conversar e orar. E às vezes não tem nem que ser na sua casa, às vezes é aqui na igreja, às vezes é num local onde nós vamos sentar, vamos conversar. Seja guiado pelo Espírito. Como que você vai ser guiado pelo Espírito? É possível você ler a Bíblia para ser guiado pelo Espírito lá no seu trabalho? Me diz, com toda franqueza. Você vai ter concentração? Você vai parar para ouvir? Eu não recomendo nem que você leia a Bíblia no seu aplicativo. Porque o seu aplicativo está toda hora
chegando uma mensagem, é e-mail, é de uma rede social, é de uma outra rede social, é um anúncio. Eu acho que é muito melhor você pegar a sua Bíblia mesmo. Você sentar mesmo, parar, sentar, ler. A sua bússola. Você quer ser guiado pelo quê, querido irmão? E nessa onda de rede social, as pessoas estão sendo guiadas por rede social, pela rede das mentiras, porque infelizmente, muito do que está sendo colocado nas redes sociais é mentira. Agora, na palavra de Deus, não tem mentira. Quem são os teus guias? Quem está guiando a sua vida? Quem está orientando o seu casamento, sua família? Você está buscando ajuda com quem, querido irmão, querida irmã? Ah, pastor, porque tem fulano de tal que está fazendo um curso lá, não sei o que. Amém, irmão. Se você quer ir lá gastar o seu dinheiro, gaste. Mas eu quero te dizer uma coisa muito séria. Você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito não tem nada a ver com uma voz que você vai ouvir, uma luzinha que vai acender. Não, isso é conversa. Isso é você sentar, conversar, e é sentar e dialogar, e desabafar. E o ambiente da igreja precisa ser esse ambiente terapêutico. Talvez você não vai se abrir comigo ou com a Soraya, mas aqui na igreja nós temos irmãos espirituais. Nós temos irmãos preparados que podem te ajudar também. Só para você prestar atenção em algumas coisas aqui. Quantos aqui têm 1 mês de casado? Levanta a mão, uai. Até 5 anos de casado. Quantos aqui? 5 anos. Temos um pouquinho mais. 10 anos. 10 anos. Já tem ali. 20 anos de casado. Mais aqui. 15 anos. Não, então vocês estão no caminho aí dos 20. 30 anos de casados. 30? Está no 20 ao 30. Ah. 20. Olha lá. Mais de 40 anos de casados. Olha lá, irmão bom. Está vendo? Olha aqui o pastor Gessi com a sua esposa, os pais do irmão Guilherme. A mãe da irmã Mônica também, que bênção. Queridos irmãos, para que isso venha acontecer de uma maneira saudável, é importante que como igreja nós caminhemos com pessoas que queiram viver no Espírito e ser guiadas pelo Espírito. Por isso que a atividade de igreja não é mais uma atividade, é sim uma oportunidade de você vir, de você conversar, de você se relacionar. E esses relacionamentos precisam, eu tenho certeza que nesses relacionamentos existe a maior possibilidade do Espírito Santo intervir na restauração, no cuidado, na libertação. Dá para vocês entenderem o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo isso? Essa é a dinâmica de igreja. Nós estamos aqui para orientar. Essa é a maior dinâmica, a dinâmica mais saudável da igreja. É essa. Por isso que tem a escola bíblica. Tem pessoas que gostam, vem participar. Você vai ouvir a palavra, mas você vai conhecer. E às vezes, numa reunião dessa, alguém vai desabafar e você vai aprender. Olha que coisa fantástica que aconteceu lá no meu curso de batismo. Então tem a irmã que vai se batizar, ela chegou, então nós fazemos um estudo. Aí eu peço, coloque o nome de 3 pessoas que você vai orar, para que essas pessoas também possam ter essa sua experiência de conversão. Isso foi 3 semanas atrás. Hoje ela traz a prima para participar. Olha que coisa fantástica. Uma coisa simples. Aí a prima virou e falou assim, não, eu senti a vontade de vir, de voltar para a igreja. Aí eu virei e falei assim, mostra para ela. Daí ela foi e mostrou, olha aí, você sabe o que significa o quê? É essa vontade que você está sentindo. É o Espírito Santo que tocou o seu coração pela intercessão
da sua prima. Dá glória a Deus, irmãos. É assim que é a igreja. É nós orando uns pelos outros, guiando e orientando uns pelos outros. Por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer também, nos ensinando sobre igreja, e ele vai falar isso lá em Colossos, para a igreja de Colossenses. Ele vai falar o quê, queridos? Para a igreja de Colossos, lá na sua carta aos Colossenses, ele vai falar o quê? Que nós devemos então orar uns com os outros. Dá para você entender isso? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Então nós precisamos da palavra, nós precisamos também de aprender a compartilhar com pessoas espirituais. Nós precisamos realmente desejar esse fluir do Espírito Santo sobre nossas vidas. Irmãos, o fluir do Espírito Santo é quando você cresce, é quando você perdoa. Não tem nada a ver com esse negócio de você ficar falando línguas estranhas. Isso aí tem o seu valor, sim, eu não nego isso. Nunca neguei aqui no púlpito dessa igreja, mas eu prefiro muito mais o fluir do Espírito assim. Quando alguém chega e fala, pastor, eu não conseguia perdoar, mas agora eu perdoei. Isso eu já ouvi. Isso eu já ouvi. E é isso para mim que é o grande fluir do Espírito Santo de Deus. É a pessoa que não conseguia nem olhar na cara do outro, mas o Espírito fluiu. E agora olha para o outro como se fosse o primeiro amor. Dá para você entender? É esse ser guiado pelo Espírito. Aí o apóstolo Paulo nos mostra então essas obras da carne. Eu não vou me deter muito nisso aqui não, irmãos, porque eu acho que essas coisas já estão muito claras. Quem pratica essas coisas não herdarão. Agora eu quero que você preste uma atenção aqui nesses 3 versículos que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está escrevendo isso aqui para uma igreja. Presta atenção nisso aqui. Ele está escrevendo isso aqui para uma igreja. Ele está escrevendo aqui para a igreja que ele foi lá, fundou, e ele está escrevendo para essa igreja. Então ele não está dizendo que isso está acontecendo lá fora, está acontecendo dentro da igreja. Que triste, né, queridos irmãos? Ah, a igreja primitiva que era bom, né, pastor? Não, a igreja primitiva é como a nossa. É como a nossa, igualzinho. Ah, tem gente que chega aqui na igreja e fala, ó, não fica achando que aqui tudo é bom não, porque não é não. Eu já falo logo na cara. Entendeu? Porque a gente é como qualquer outra igreja. Mas nós queremos ser guiados pela palavra de Deus. Nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós queremos vencer as obras da carne. Amém, irmãos? Quantos aqui querem vencer as obras da carne? Hoje Deus vai nos ajudar em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus vai fluir para que não haja ódio, raiva, rancor, para que não haja raiz de amargura dentro da tua casa, dentro do teu lar, mas que haja mais amor, mais paz, mais alegria, mais longanimidade, mais mansidão, mais bondade, mais fé, mais fidelidade, mais domínio próprio dentro do seu lar. Amém, irmãos? Fala um amém bem forte. Amém, irmãos? Deus vai fluir sobre nós. E ele diz aqui, queridos irmãos, verso 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E aí, olha como que ele diz. Então, qual que vai ser essa evidência de que nós estamos vivendo no Espírito? Qual vai ser essa evidência de que nós estamos andando no Espírito? Não sejamos presunçosos. Então, é muito ruim quando o casal caminha na presunção dentro do lar. É muito ruim isso. Quebras de confiança, quebras de respeito. Não sejamos presunçosos. A segunda característica que ele diz aqui, provocando uns aos outros. Tome cuidado da maneira como você trata o seu cônjuge, da maneira como você trata os seus filhos. De preferência que sejam de maneiras carinhosas, sem depreciações. De preferência com palavras de amor e de afeto. Principalmente com seus filhos, palavras que os estimulem.
palavras que gerem neles uma verdadeira confiança. A minha mãe, eu não me lembro de sair de casa sem minha mãe dizer: eu estou orando por você. Eu não me lembro de uma vez que eu cheguei de viagem e a minha mãe falava: hoje eu orei por você. Isso fortalece a fé nos nossos filhos. Isso faz com que os nossos filhos realmente entendam que existe um intercessor sobre a vida deles. Mas isso não deve ser só para os filhos, isso também precisa ser para os nossos cônjuges. Isso também precisa ser para os nossos familiares. E tendo inveja uns dos outros. Você já ficou com um casal que não tem admiração um pelo outro? Está sempre um tentando depreciar o outro. Não, querido irmão, o Espírito Santo não está nesse negócio. Como que faz para o Espírito Santo entrar na sua casa, entrar no seu lar? Só há um caminho, o arrependimento em Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Só há uma maneira de você se livrar de ser presunçoso, de ser um provocador, de ser um invejoso. É você derramar o seu coração no altar do nosso Deus. É você decidir isso. E você tomar a decisão nessa noite. Eu vou viver pelo Espírito. Eu vou ser guiado pelo Espírito. E eu quero principalmente que o fruto do Espírito cresça na minha vida e cresça na minha família. Que ao longo desses 31 dias, queridos irmãos, nós tenhamos ouvidos sensíveis a ouvir o que Deus tem para nos ensinar. Que nós tenhamos corações ensináveis para aprender com aquilo que o Espírito Santo tem para nos ensinar. E que nós tenhamos a humildade para reconhecer aquilo que precisamos mudar, para que possamos transformar o nosso viver, o nosso lar. E que dentro do nosso lar nós possamos experimentar o doce fruto do Santo Espírito de Deus. Amém? Fecha os teus olhos nessa hora. Talvez você está lutando com algumas coisas da carne, por uma criação, por uma formação, por algum tipo de vício. Talvez você está lutando até mesmo porque você nunca experimentou esse verdadeiro amor. Talvez você esteja lutando para vencer porque você não tem mergulhado no Espírito. Hoje, o Senhor, o nosso Deus, nos traz aqui juntos a refletir sobre a palavra dEle. Tome a sua decisão. Senhor, hoje eu quero viver pelo Teu Espírito. Hoje eu quero ser cheio pelo Teu Espírito. Eu quero vencer hoje, Senhor, essas obras da carne. Eu não quero caminhar, Senhor, com imoralidade sexual. Eu não quero caminhar com infidelidades, ciúmes, com ódios, com raiva. Eu não quero caminhar com inveja. Eu não quero caminhar com rixas, mas eu quero caminhar com o Teu Espírito Santo na minha vida. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, para que no meu lar, o meu lar seja cheio do Teu Santo Espírito. Faz essa oração, derrama a tua alma, derrama o teu coração hoje no altar de Deus. Deixa hoje o Espírito Santo de Deus invadir a tua alma, o teu coração, para que você possa andar nesse Espírito Santo de Deus, para que você possa viver nesse Santo Espírito de Deus. Ele está nos dando isso gratuitamente, graciosamente, basta apenas que nós nos entreguemos a Ele. Entrega hoje o seu viver, entrega hoje o seu caminhar, entrega hoje a sua família, e que em nome de Jesus hoje você experimente dessa bênção que Deus cura. Talvez hoje você precisa até mesmo reconhecer que você precisa perdoar, ou você precisa pedir perdão.
Peça o primeiro perdão a Deus. E ainda hoje, talvez, antes de dormir, você sente, junto com seu cônjuge, vocês orem. E vocês consagrem a vida e a família de vocês no altar de Deus. E vocês peçam juntos: Santo Espírito de Deus, vem reinar em nosso lar. Senhor, ó Deus e Pai, nesta hora, ó Pai, nos colocamos no Teu altar, em Tua presença. Nesta hora, Santo Deus, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor venha limpar nossas vidas, venha nos limpar, ó Deus, de toda a obra da carne. Venha, ó Deus, que caia por terra hoje, ó Deus, vícios, que caia por terra hoje, ó Pai querido, traumas, rixas, que essas coisas caiam por terra em nome de Jesus. E que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha fluir em cada coração, venha encher cada vida com essa maravilhosa graça do Senhor, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. Derrama sobre nós esse Teu Santo Espírito. Enche-nos nesta noite, encha, ó Deus, cada família do Teu precioso óleo de unção, que é o Teu Santo Espírito em nós. Pai querido, visita-nos, ó Pai, derrama sobre nós, enche as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.